Quem seria na verdade Joy Boy? Apenas uma lenda no mundo dos piratas? Seria esse um poder oculto de alguém que recebe esse título? Ou vice-versa? Esse homem que viveu cerca de 900 anos atrás, com certeza esconde muitos segredos. Joy Boy é citado algumas vezes na obra e tem grandes enfoques quando se trata de uma boa história. A primeira vez que me lembro de uma citação sobre Joy Boy foi quando a Rubin, na Ilha dos Tritões, resolve sair em uma expedição, e nessa expedição ela encontra um ponegrifo, e esse ponegrifo é uma certa carta de Joy Boy, onde aparentemente ele pede desculpa por algo que não foi capaz de fazer. Roger, ao encontrar One Piece, chegou a comentar sobre Joy Boy, dizendo que ele tinha histórias maravilhosas. Oden, por sua vez, também escreveu em seu diário: King, o braço direito de Kaido, achava que ele, Kaido, era Joy Boy. Ao passar do tempo, até mesmo Kaido passa a acreditar em Joy Boy. Com isso tudo, já é possível afirmar que Joy Boy tem grande relevância na história de One Piece. De certa forma, tudo o que eu disser pode ser aplicado de formas diferentes. Oda cuida sempre de deixar as coisas sobre nossa especulação. Sendo assim, Joy Boy pode ser a figura que ele quiser, da forma que ele quiser, mas vamos tentar entender a história e minhas suposições. Tudo que se diz a respeito de Joy Boy vem de pelo menos 900 anos atrás, mas eu realmente não acredito nessa parte. Eu acredito que tudo foi mal interpretado. Os ponegrifos que a Rubin encontrou relatam que ele pedia desculpas pelo seu fracasso, o fracasso de não conseguir utilizar a Noa, a arca da Ilha dos Tritões. É dito também que ele usaria o poder de Poseidon para ajudá-lo nisso, mas isso não prova nada. Acontece que essa linha temporal é cheia de dúvidas, e como o próprio Neputine afirma isso, fica meio claro que Joy Boy é só uma lenda, mas ele continua aparecendo na história e se destacando, por isso não podemos ignorar os fatos. Quando o Roger vai à última ilha da Grand Line e descobre sobre a história do mundo e sobre o tesouro que Joy Boy deixou, ele diz: eu queria ter vivido no seu tempo. E depois do momento é marcado pela tripulação sorrindo e não triste como era de se esperar. O que me leva a crer que ao invés de ver o passado, eles viram na verdade o futuro. Isso porque, quando falamos de passado, a emoção natural do ser humano é se emocionar e não sorrir. Mas quando nós sequer imaginamos coisas boas sobre o futuro, nos enchemos de esperança e então sorrimos, alegres. Então eu acredito que eles podem ter descoberto algo sobre o passado, ter aprendido a história do mundo, mas o que realmente importa é o futuro, é sempre o futuro. Oden, no seu diário, fala que aprendeu sobre Joy Boy, e são palavras singelas de alguém que passou a admirar a outra pessoa. E ainda mais, em seu trecho de fala, ele diz que precisa voltar ao Wano e abrir as portas de Wano para o mundo, até o retorno de Joy Boy. E apenas nesse trecho podemos ressaltar duas coisas: que está sim no futuro, mas que também esteve no passado. E aí que as coisas começam a ficar mais confusas. Mas segundo a Yamato, Oden escreveu que Momonosuke seria importante na história. E ao ler os diários de seu pai, Momonosuke também relata a mesma coisa, que ele não poderia morrer de forma alguma, porque é importante na história. Mas por que não temos spoilers de One Piece? Por que Oden rasgou as páginas? A resposta é simples, é porque isso é uma profecia. E como toda profecia, ela não pode ser revelada até que se cumpra. Dessa forma, fica claro que Joy Boy irá aparecer no futuro. E voltando aos momentos de fala de Roger, podemos interpretar de uma forma diferente, porque em nenhum momento ele fala sobre o passado. Ele poderia muito bem ter falado sobre o futuro ou de um presente momento. Enfim, eu acredito que todos os caminhos apontam para o Luffy. Não tenho nenhuma definição melhor para Luffy senão menino alegre, ou senão Joy Boy. Dessa forma eu acredito realmente que Luffy é o verdadeiro Joy Boy. Momonosuke é importante, mas ele é importante como Shogun, como um homem que abrirá as portas de Wano, que libertará seu povo, possivelmente até o elefante Zenisha. Mas Luffy é importante para o mundo. Até Kaido cogitou a hipótese de Luffy ser Joy Boy. Já ficou claro várias vezes que o Luffy se tornou um grande inimigo do governo mundial e que suas ações influenciam na balança do mundo. Quando destruiu Enies Lobby,
quando invadiu o Impel, lutou a Guerra dos Maiorais, derrotou Doflamingo e agora vai derrotar Kaido. Mas não pelas motivações daqueles que têm vontade de derrotar o governo mundial, e sim para proteger os seus companheiros. Mas é claro que essas tretas do Luffy com o governo não são os únicos indícios. Também precisamos falar da caçada de Luffy pelo governo mundial. Isso depois de supostamente Shanks ter entregado coisas sobre Luffy para o Gorosei. Dessa forma, Luffy se torna uma ameaça para o governo. Eu não acreditava muito nessa hipótese, mas dadas as circunstâncias, eles realmente falaram o nome do Luffy, o que dá a entender que é a fruta do Luffy que não pode despertar. Por isso mandaram a CP0 assassinar o Luffy, porque se despertar, se torna uma grande ameaça para o governo. Ameaça essa que Joy Boy havia previsto e deixou em Logital. Por isso vale ressaltar a ligação de Shanks com Luffy. Ele roubou a fruta do governo mundial e levou para East Blue, pro Luffy. E depois disso, o danado nunca mais voltou lá. Vale lembrar que ele perdeu um braço lá. Isso apostando em Luffy para a próxima geração. Eu sempre achei isso bem romântico no sentido assemântico da palavra, mas nunca questionei muito. Mas agora eu vejo que Shanks foi em Logital e possivelmente pode ter visto o futuro, assim como Roger, e resolveu fazer a sua parte da história, entregando a fruta para o Luffy. Eu passei a acreditar que tudo é um efeito dominó. Efeito esse que começou nos tempos de Roger, quando depois de descobrir a história do mundo, ele decide se entregar. Eu também sempre estranhei isso. Por que ele escolheria se entregar para os seus maiores inimigos? A menos que ele soubesse que isso seria necessário, a menos que ele tivesse visto o futuro. E só para ressaltar, Roger pode ter acreditado que Ace era na verdade o Joy Boy, ou poderia se tornar Joy Boy. E quando Shanks vai ao East Blue, ele poderia estar atrás de Ace na verdade. Mas Luffy apareceu antes no caminho dele e acabou por comer a fruta, dessa forma desencadeando o efeito dominó. E o que eu acho que Luffy realmente vai fazer com esse poder, esse possível poder? Eu realmente acho que isso está ligado diretamente às armas ancestrais. De uma forma direta ou indireta, ele poderia ajudar a Shirahoshi ou usar até mesmo a Pluton, talvez. Enfim, de alguma forma isso está ligado às armas ancestrais, que foram inventadas muito antes, dos ponegrifos até. Então eu acredito que as coisas se desenrolaram de uma forma onde nós temos Luffy, as armas ancestrais e o governo mundial para acertar as contas. Enfim, esse quebra-cabeça está apenas começando. O fato é que existem páginas espalhadas por toda a história que podem explicar tudo isso que eu disse, mas que podem se envolver de formas diferentes. Oda tem uma licença poética incrível e poderia escrever Joy Boy de todas as formas, mas para mim, ele vem escrevendo isso durante toda a história, no sorriso do Luffy, na solidariedade, na sua determinação. Derrotar o Yonko apenas para que um amigo possa comer todos os dias? Isso me parece algo que Joy Boy faria. Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious.